Glória a Deus, hora da meditação da Palavra de Deus, Igreja Batista Carvalho de Justiça, lembrando você que nós temos duas programações, um culto às quintas-feiras, que foi ontem, né? Culto de oração, e aos domingos, culto da família, às 19h30, o endereço da nossa igreja, é a Igreja Batista Carvalho de Justiça, está situada na Avenida Igavetá, número 1350, tá bom? Então, nós temos dois cultos paralelos à igreja, aos cultos da igreja. Temos o culto na terça-feira, a cada 15 dias, lá no ponto de pregação Jardim Brasil, e hoje, sexta-feira, às 20 horas, logo depois de terminar esse programa, nós temos um culto ali no ponto de pregação no Caxambu, às 20 horas. E você é o nosso convidado. Mas a meditação de hoje, que eu quero trazer ao seu coração, continuação as três últimas meditações de semana passada, nós estamos meditando no livro de Neemias, isso mesmo, Neemias. Nós estamos meditando no livro de Neemias e já falamos do Neemias capítulo 1, 2, 3 e agora nós estamos no capítulo 4. Sempre dando uma introdução, falando do contexto do livro de Neemias, que se trata da grande reconstrução de Jerusalém, dos seus muros, das casas, reedificando os muros de Jerusalém. Falamos do capítulo 1, quando a notícia chega aos ouvidos de Neemias. No capítulo 2, Neemias ora e se prepara para um grande encontro com o rei, aonde com certeza ele iria expor o sofrimento e a necessidade do povo de Israel. No capítulo 2, finalzinho do capítulo 2 e comecinho do capítulo 3, nós vemos o Neemias andando, fazendo uma vistoria, uma investigação minuciosa do tamanho do estrago que os inimigos de Jerusalém, de Israel, Babilônia, Assíria e tantos outros samaritanos tinha causado à cidade de Jerusalém e aos muros da cidade. Então no capítulo 3, Neemias faz toda uma vistoria, e aí então nós vemos que ele revela o intento, o intuito, o desejo do seu coração em poder trabalhar a reconstrução dos muros de Jerusalém. No capítulo 4, nós vamos falar hoje, nós encontramos aí a grande oposição. Nós vemos aí os opositores à construção do muro de Jerusalém. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero ler o verso de número 1 somente, talvez o 1 e o 2, que diz assim: tendo Sambalate e ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito e escarneceu do judeu. Veja no verso 2. Verso 2 diz assim: então falou na presença de seus irmãos e dos exércitos de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e de pedras que foram queimados? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Amém? Então, esse é o pano de fundo do capítulo 4. É lógico que essa oposição ela vai se intensificar. Por que ela vai se intensificar? Porque Sambalate, Tobias, Gesem, o amonita, eles são inimigos do bem. Eles são aquelas pessoas que, quanto pior, melhor. Pessoas, homens, mulheres, indivíduos que vivem e sobrevivem da desgraça, da miséria do seu próximo. Quanto mais poder escravizar o ser humano, escravizar o seu irmão, o seu próximo, para essas pessoas melhor.
Essas pessoas se contentam com o pouco. Essas pessoas se contentam com a miséria. Elas se contentam com a opressão, com a vergonha e com a humilhação. Bom, no primeiro capítulo, eu disse que comparar Neemias a um político seria rebaixar o Neemias, seria depreciar o dom, o talento, o chamado, a vocação, a dedicação, o amor, o patriotismo, o nacionalismo de Neemias para com Israel, para com a nação e para com o seu Deus. Mas não é pobreza comparar Sanbalate, Tobias, Gesem, o Amonita, Tobias, aos políticos de hoje, ao grupo político, à elite política. Quanto mais sofrimento, quanto mais miséria, melhor. Meus irmãos, essa é a verdade. Vou abrir um parênteses. Estamos vivendo a grande enchente, o sofrimento dos irmãos no Rio Grande do Sul. Já é sabido que boa parte do país, do Brasil, está enviando seus donativos, inclusive a nossa igreja, a Igreja Batista Carvalho Justiça, está mandando uma oferta para lá. A Igreja Católica da cidade, o padre mandou aí 2 caminhões de roupa, mercadorias, alimento e água. Bom, mas a verdade é que esses indivíduos, esses homens, a semelhança de Sanbalate e Tobias, provavelmente vão desviar, vão surrupiar, vão roubar, vão afanar esses recursos oriundos de boas vontades, de pessoas do bem que se proporam a ajudar. Não importa o ano, não importa a época, estamos falando de quase mais de 2.400 anos atrás, mas a realidade, o problema do ser humano é o mesmo: o egoísmo, a avareza, a vontade de dominar o seu irmão continua a mesma. A terceira parte é dizer que Sanbalate e Tobias e Gesem, o Amonita, também prefigura, tipifica uma grande batalha espiritual. Esses 3 indivíduos representam numa explanação, numa interpretação, uma grande influência externa causada por forças malignas e forças espirituais. Eu não tenho problema nenhum, e se você não acredita, o problema é seu. A verdade é que homens influenciados por força das trevas, por demônios, por Satanás e seus demônios, fazem e causam coisas horríveis para o seu próximo. Sanbalate e Tobias são a personificação da influência de demônios que oprimem. Então fica aí uma pastoral para você. Tome cuidado. Aonde estão, pastor, os Sanbalate e os Tobias? Meu querido, o Sanbalate e o Tobias está dentro da igreja. São aquelas pessoas que não, em momento algum, conseguem elogiar, em momento algum conseguem motivar, em momento algum conseguem pôr a mão na massa, a ajudar, a fazer, a somar, a construir, a edificar. Sanbalate e Tobias estão na igreja, são os opositores, nunca estão contentes com nada, nunca estão contentes com o que o pastor, com o que os líderes, a liderança, os obreiros fazem para a igreja. Sempre tem uma opinião, sempre tem uma posição melhor, mais eficiente, mas na realidade eles não fazem, só falam, falam, mas as suas obras são vazias e inertes. Fica aí o pensamento: onde estão Sanbalate e Tobias? Sanbalate e Tobias estão na empresa, Sanbalate e Tobias está na escola, Sanbalate e Tobias está na universidade, está na faculdade, Sanbalate e Tobias está na igreja, está no pior do pior dos contextos, está dentro da família. Vamos aprofundar um pouco mais? Sanbalate e Tobias está dentro da sua própria casa. Pastor, que é isso? Não, meu querido. Lembrando que Jesus nos ensinou no livro de Mateus
que os nossos piores inimigos seriam ou estaria dentro da nossa própria casa. Jesus disse que no último dia, pai se levantará contra filho, filho contra pai, filho contra mãe, mãe contra filho, irmão contra irmão. Se possível, os nossos familiares, Jesus disse, os nossos irmãos, os nossos compatriotas, nos entregariam ou vão nos entregar para as autoridades quando, por causa do amor do seu nome. A oposição, é importante você pensar que a oposição faz parte da vida. A oposição, ela nos torna forte. Quando você se levanta, quando você coloca o pé no chão, enfia o pé no chão e você não dá nem um passo para trás, mas sim um passo para frente, você está vencendo a oposição. Eu aprendi uma palavra uma vez, acho que num livro que eu estava lendo, que dizia assim: a cada passo que você dá para frente, um passo a mais você dá rumo ao céu. Cada vez que você dá um passo atrás, contrariando a vontade soberana do vosso Deus, do meu Deus, do seu Deus, você dá um passo em direção ao inferno. Mas geralmente quem nos leva a dar esse passo são Sanbalate e Tobias. Sanbalate e Tobias, no decorrer desse livro, nós vamos nos deparar com muitas estratégias, com muitos planos ardilosos, planos perfeitos para que Neemias seja impedido, derrotado de fazer a obra de Deus. Mas Neemias estava bem focado. Neemias estava focado porque é um homem voltado à leitura da palavra e à meditação, e compromissado com a sua vocação e com o seu chamado. Como vencer as oposições? Como vencer a oposição do homem? Como vencer a inveja, a calúnia, a fofoca? Como vencer a oposição de demônios, principados e potestades? O caminho é a oração. O caminho é a consagração. O caminho é buscar a presença de Deus. O livro de Colossenses nos desafia a nós nos escondermos através da cruz de Cristo. Escondermos em Cristo, buscarmos refúgio em Cristo. Você só pode vencer as oposições de um demônio, de um principado e potestade, através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus. Um demônio só pode ser expulso através da autoridade do nome e do sangue de Jesus. Eu não sei o momento que você está vivendo. Eu não sei o que você está passando na sua casa, com a sua família. Eu não sei o que você está passando no seu trabalho, na faculdade, no seu emprego. Mas eu sei de uma coisa, que Miguel, quando lutava com Satanás numa grande batalha, vendo que não conseguia prevalecer contra o seu adversário, ele usou a autoridade do nome de Jesus, dizendo que o Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Nesse mesmo momento, Satanás foi vencido. Você quer vencer a oposição? Você quer vencer as forças do mal? A força de Satanás? É preciso você se revestir de toda a